Deus sempre foi atemporal. Isso até 1983. Introdução crítica ao pensamento de Fernando Canali. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje a gente vai conversar sobre a relação entre Deus e o tempo na teologia adventista, a partir da obra do escritor desse livro aqui, O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, é o Fernando Canali. Esse livro aqui é um estudo hermenêutico sobre revelação e inspiração. Obra traduzida para o português, disponível aí pelo site da Unaspress. Vou colocar um link aqui embaixo para você adquirir, se você quiser conhecer esse material, tá bom? Bom, pessoal, o que acontece? O título do meu vídeo é uma brincadeira, ao mesmo tempo uma crítica, e ao mesmo tempo chamar a atenção a algo que está acontecendo dentro do Adventismo do Sétimo Dia, a partir da defesa da tese doutoral do Fernando Canali, em 1983, nas discussões a respeito, então, da relação entre Deus e o tempo. A tese doutoral do nosso amigo Fernando Canali é assim, né? O criticismo da razão teológica. Tempo e a temporalidade como pressuposições primordiais. Então, assim, olha, o pensamento do Fernando Canali em torno desse ponto é um pensamento bastante interessante, bastante inovador e que gera bastante implicações complicadas. O Fernando Canali ele questiona o paradigma clássico da teologia a respeito da atemporalidade de Deus. E ele propõe que a sua teoria trará profundas mudanças na hermenêutica, na teologia sistemática, na exegese, entre os adventistas do sétimo dia, inclusive com a superação do método gramático histórico de interpretação. Nada poderia ser mais audacioso do que isso, tá bom? E ele tenta popularizar a visão dele a respeito desses temas, com muitos papers, livros, etc. E nos livros que ele vai escrevendo, ele vai colocando essa ideia. Inclusive nesse aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, nas páginas 90 e 91 desse livro, o Fernando Canali ele escreve o seguinte: quando filósofos e teólogos afirmam que uma coisa é atemporal, querem dizer que ela se encontra em um nível de existência em que não há tempo nem espaço. A presença do sufixo de negação a antes do temporal, adjetivo de tempo, transmite bem essa ideia. A temporalidade, portanto, significa ausência de tempo e espaço. Uma realidade atemporal não passa pelo fluxo temporal de passado, presente e futuro, e, portanto, nunca muda ou experimenta algo de novo. De fato, quando aplicado a Deus, o termo faz sentido. Afirmar que Deus é atemporal explica, por exemplo, sua eternidade. Por que Deus é eterno? Um teólogo clássico diria: Deus é eterno porque, sendo atemporal, está totalmente separado do mundo da transitoriedade e do desvanecimento. Deus, consequentemente, sempre é, ou seja, nunca cessa de existir. É difícil não se impressionar com a clareza e racionalidade da explicação clássica sobre a eternidade de Deus. Estaria a explicação clássica em harmonia com as Escrituras? A Bíblia não diz que Deus é eterno? Certamente. Veja, por exemplo, Deuteronômio 33, verso 27, Isaías 43, verso 13 e 1 Timóteo 1, verso 17. No entanto, as Escrituras não apresentam a eternidade de Deus num molde temporal. Voltaremos a esse assunto mais adiante nesse capítulo. E aí, mais pra frente, ele vai tratando desta questão aí. Ok, então você percebe que esse tema é um tema presente na obra do Fernando Canali, através da qual ele chama a atenção do Adventismo do sétimo dia para uma ideia que seria mais ou menos o seguinte: a teologia foi contaminada com pressuposições filosóficas e metodologias equivocadas que conduziram as igrejas há inúmeros mal-entendimentos a respeito de Deus e da relação de Deus com o mundo, com a criação, com implicações para a doutrina da salvação e etc. Então a gente tem que rever toda a teologia a partir de um molde diferente, onde não existe a temporalidade divina, mas Deus é eterno em sentido temporal.
e etc. E ele faz toda aí uma argumentação em torno disso. E tem muita gente que tem comprado algumas dessas ideias dentro do Adventismo do sétimo dia e tem buscado desenvolver então uma hermenêutica, uma teologia sistemática, uma exegese, um método, né, de interpretação bíblico que vai então levar isto em consideração como uma pressuposição primordial básica de todo o pensar teológico, e isso tornaria, por exemplo, o Adventismo do sétimo dia uma compreensão cristã da realidade, uma teologia cristã diferente de tudo aquilo que existe no catolicismo, no mundo evangélico e etc, tá bom? Agora sim, olha, o pastor Milton Torres, ele escreve um artigo cujo título é o seguinte: a relação entre Deus e o tempo, uma mudança de paradigmas teológicos na Igreja Adventista do sétimo dia. Se eu conseguir o link, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Se eu não conseguir, vocês têm que procurar por aí, eu acho que tá na revista Hermenêutica, se eu não me engano. Onde o pastor Milton vai fazer uma crítica desta posição do Fernando Canali. E ele coloca, assim, resumidamente, 4 dificuldades metodológicas nas quais o Fernando Canali incorre no seu pensamento, na sua tese, nas suas teorias a respeito desse assunto. Primeira dificuldade metodológica. Fernando Canali não oferece uma definição operacional de tempo. Nós não sabemos qual é a noção de tempo que o Fernando Canali adota para dizer que Deus é temporal, e por isso fica difícil entender o que ele quer dizer e fica difícil entender, aliás, fica difícil criticar o que ele diz. E a questão fica meio complexa, porque se você não consegue entender o que o camarada está falando, e nem as implicações daquilo, e nem, de alguma maneira, como refutar aquilo, fica muito complicado, né? Por exemplo, o Milton, inclusive, ele coloca que existem noções de tempo em termos metafísico, termodinâmico, cósmico, cosmológico, psicológico, etc. Então, assim, são inúmeras formas de entender as noções de tempo, especialmente existem 2 mais desenvolvidas aí no mundo acadêmico, filosófico e científico, que é a teoria A e a teoria B de tempo, a teoria estática ou a teoria dinâmica de tempo. Mas o Fernando Canali não deixa claro qual é a visão que ele advoga e por quê. Fica difícil entender e refutar o pensamento dele a partir desta indefinição. Segunda dificuldade metodológica. O Milton fala assim que a comprovação bíblica que o Fernando Canali usa para sua tese é exígua, ou seja, é pequena, é questionável, é insuficiente. Você não tem assim uma base bíblica sólida e profunda para as compreensões e as implicações do que o Fernando Canali diz, tá bom? Outra coisa, o Milton faz uma crítica dizendo que a ideia da temporalidade de Deus é o resultado da tese do Fernando Canali, não o seu conteúdo em si. Seria mais ou menos o seguinte: imagina eu fazer uma tese sobre a lei nos escritos de Paulo e o resultado da minha tese é que o sábado deve ser guardado. Ou seja, eu passo a minha tese falando de uma coisa e eu concluo outra, então fica meio difícil. Eu não passei a minha tese inteira falando da guarda do sábado. Eu falei da lei em Paulo. E aí, para concluir no final, que existe então a ideia da guarda do sábado. Eu estou fazendo, obviamente, uma ilustração simples para você tentar entender a crítica do Milton. Então ele está dizendo, o Fernando Canali ele passa um tempão discutindo a razão teológica e fazendo um criticismo desse fundamento teológico a respeito de tempo ou atemporalidade, para depois concluir que Deus é temporal. Mas ele não faz uma tese unicamente centralizada na ideia da temporalidade divina, no conceito de tempo e etc. Então falta clareza na tese do Fernando Canali. E por fim, o Milton diz que o Canali subscreve a uma noção equivocada da relação entre os judeus e o tempo. E aí existe uma tese que, tipo assim, que os judeus têm uma concepção linear de tempo e os gregos uma concepção cíclica. E aí o Milton diz que isso já foi amplamente demonstrado como equivocado da parte de estudiosos. Ele cita Barr e De Vries, que são 2 estudiosos aí em relação a esta questão. O trabalho deles é Palavras Bíblicas para Tempo e Ontem, Hoje e Amanhã, Tempo e História no Antigo Testamento. São 2 obras, tanto de James Barr quanto de Simon De Vries.
Então, o Milton diz que esses camaradas aí já refutaram a ideia de que a noção hebraica de tempo é tal, diferente dos gregos, e aí para justificar esse tipo de compreensão da temporalidade ou atemporalidade divina, tá bom? Agora sim, olha, eu gosto muito dessa discussão, eu estudo essa discussão já há algum tempo, planejo produzir mais a respeito dela, e eu gostaria de colocar em perspectiva algumas questões básicas para vocês entenderem a importância, a dificuldade, a amplitude e as implicações dessa discussão. Claro, vou fazer isso de uma forma muito breve. Então, por exemplo, uma das questões básicas é a ideia de como que é Deus antes da criação do tempo, espaço, do universo e etc. E veja, nós não conhecemos nada que não seja dentro deste tempo a partir do início da criação. E o tempo é uma medida absolutamente relacionada ao espaço, inclusive acabam formando uma unidade, a unidade de tempo e espaço. Então tudo que nós seres humanos conhecemos está dentro desse tempo e espaço. Antes da criação, estou usando uma partícula temporal para dizer assim que é a única coisa que nós conhecemos, mas o que tem antes da criação do tempo e espaço? Enfim, a Bíblia não define se o que existe antes é uma realidade atemporal ou temporal. O que existe de fato é a noção que se o tempo foi criado na criação, antes da criação não existe tempo. Pelo menos não esse tempo criado. Então, nesse paradigma, é muito mais racional e simples entender que Deus é atemporal, porque ele existe antes que o tempo existisse, e fica bem tranquilo de resolver. Agora, se você quiser dizer que antes da criação do universo Deus era temporal, aí a sua compreensão de tempo vai ser uma coisa muito esquisita. Vai existir um tempo atrelado ao espaço a partir da criação, e um tempo lá que não está atrelado a nenhum espaço antes da criação. E mesmo assim é uma tese fantasiosa, complicada, estranha, esquisita e sem fundamento bíblico, tá bom? É uma tese imaginativa, vamos pensar assim. Então, esse é um dos problemas com a teoria do Fernando Canali. Outra coisa, aparentemente Fernando Canali ele confunde uma ideia que é o seguinte: se Deus age no tempo, então ele é temporal na sua natureza e etc. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus pode ser atemporal com a propriedade e capacidade de agir no tempo que ele próprio criou. Então assim, não podemos confundir, a Bíblia descreve Deus agindo no tempo, então ele é temporal. Errado. Deus pode ser atemporal e ter a capacidade de agir no tempo sem nenhuma dificuldade. Lembra que ele é Deus, ele não é como eu e você. Outra coisa, é muito importante entender como o Milton Torres critica ali o Canali pela falta de definição de tempo, a gente entender que a definição de tempo é uma definição complexa, misteriosa, complicada, e que também mais cedo ou mais tarde vai evocar a relação entre a revelação e a ciência. Então, cada vez mais nós estamos criando e entendendo, vamos pensar assim, uma filosofia do tempo, uma metafísica do tempo, uma física do tempo. E muitas vezes é meio complexo você agregar as doutrinas filosóficas ou as doutrinas científicas ou as compreensões científicas do tempo à revelação e como que a Bíblia trata essa questão e etc. Então também há uma ampla e profunda discussão sobre isso que o Fernando Canali obviamente não faz, pelo menos não suficientemente para fundamentar a sua tese que Deus é temporal. Outra coisa, diante de tudo isso, espero que já fique claro que o Fernando Canali ele tem uma compreensão que acaba sendo especulativa, não provada, não claramente bíblica, e agora ela se torna o motor de uma ampla desconstrução da hermenêutica, da teologia sistemática, da exegese, dos métodos de interpretação gramático histórico e etc. que a Igreja Adventista trabalha em cima deles. Então, é um fundamento muito pequeno para uma implicação muito grande. Essa é uma das razões pelas quais a gente tem que pôr o pé no freio com a visão do Fernando Canali. Outra coisa, o resultado prático também dessa visão acaba sendo exacerbar o exclusivismo adventista e também acaba oferecendo implicações para a doutrina da salvação no sentido do legalismo e do perfeccionismo, e deixa eu explicar isso para terminar. O
Fernando Canali propõe que nós venhamos a romper com toda a tradição teológica a respeito da temporalidade de Deus e construir toda uma nova teologia com base, então, na ideia que Deus é temporal. Isso tudo acaba criando toda uma retórica que o adventismo não é igual às outras religiões e doutrinas porque nós somos melhores que todo mundo, então todo mundo entende que Deus é atemporal, mas a gente entende a verdade que Deus é temporal. Além das dificuldades de comprovar que Deus realmente é temporal e não atemporal, isso também acaba criando esse apelo a um exclusivismo, que nós somos melhores que todo mundo, isso nós temos a verdade e ninguém mais, e isso nem sempre é saudável, né? A verdade não é, vamos pensar assim, olha, uma posse da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Fernando Canali, o mundo inteiro está errado e a gente está certo em... Aliás, eles estão errados em tudo e nós estamos certos em tudo. Essa é uma visão assim que não dá para sustentar, até porque existem boas razões para a gente entender a noção da atemporalidade de Deus, a própria criação do tempo e do espaço é uma delas e podemos falar de outras em outros momentos. E também a implicação para a doutrina da salvação tem um pouco de uma argumentação do seguinte: quando Fernando Canali e os seus adeptos vão, por exemplo, criticar a doutrina da salvação entre os católicos e entre os evangélicos, um dos focos da discordância então tem a ver com a doutrina da atemporalidade de Deus, da justificação, da salvação. Então a salvação acontece na eternidade, atemporal, então ela não tem nada a ver com o que acontece no tempo. Então essa argumentação é usada para dizer que a justificação é mais importante que a santificação, porque não importa o que acontece no tempo, o que importa é o que acontece na eternidade, então se eu fui salvo na eternidade, não importa como eu vivo no tempo e etc. Aí esse pessoal, Fernando Canali e seus adeptos, vêm reinterpretar e dizer o seguinte: não, é muito importante a forma como a gente vive durante o tempo, porque isso é importante para a nossa salvação, e então a gente tem que viver como salvo para poder sermos salvos. Então a gente tem que adorar da forma correta, comer da forma correta, viver da forma correta para sermos salvos, e isso acaba sendo um combustível para justificação pelas obras, para legalismo, e vai implicar em perfeccionismo e etc., mesmo contra a vontade do Fernando Canali. Inclusive, penso eu, que ele já desenvolveu algumas coisas nessa direção da salvação pelas obras, e parece-me inclusive que ele voltou atrás, inclusive mandou um e-mail aí se desculpando com a comunidade adventista, dos acadêmicos, dos professores, etc., dizendo que ele acabou indo longe demais. Mas enfim, essa é uma das implicações e a que mais me preocupa e me chama a atenção negativamente a partir da discussão do pensamento do Fernando Canali. O ponto, acima de tudo, porém, é que a discussão é interessante, é complexa, é profunda. A gente pode, em algum outro momento, se aprofundar mais e melhor nessas noções, mas por tudo aquilo que eu expus até aqui, eu proponho que a gente coloque um pé no freio quando formos revolucionar e reinterpretar e recriar o Adventismo do Sétimo Dia a partir da obra do Fernando Canali.